tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Lucas Buco, eu sou chefe de cozinha. Hoje eu sou responsável pela cozinha da Vivenda Buco e Buco, aqui de Rio Azul. Nossa casa, na verdade, a vivenda está funcionando há aproximadamente 2 meses. Então, eu sou um dos integrantes da parte responsável pela vivenda. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma receita clássica italiana. A gente vai trabalhar com massa fresca artesanal e para acompanhar essa massa fresca a gente vai fazer um molho pesto de uma maneira bem diferente, bem legal aí, que você pode estar aproveitando o tempo da sua cozinha. Uma receita prática, uma receita que não exige muito trabalho. O molho pesto ele pode ser preparado frio, ele não precisa ter cocção, cozimento. Então é uma maneira que você consegue estar utilizando em casa, deixando pronto, fazendo aí para a sua família no Natal. E eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Muitas pessoas ainda não estão cientes, não me conhecem ainda aqui na cidade, mas eu sou natural de Rio Azul. Eu trabalhei fora de Rio Azul, em outra cidade, estudando e trabalhando. Sou formado em gastronomia, sou pós-graduado em negócios de impacto social. Então eu trabalho na linha da parte trabalho com gastronomia, mas eu me identifico com a linha mais sustentável e mais orgânica de produção e de finalização. A minha ênfase na gastronomia é na confeitaria e panificação, então eu sempre trabalhei na parte de confeitaria, gosto da parte da produção, da panificação e produção em coisas artesanais. E agora o meu foco está sendo em fermentação natural. Cozinha quente também é minha praia, então hoje eu saí um pouco da minha zona de conforto, trouxe para vocês um prato aqui da cozinha quente, que é um prato típico italiano. E com isso a gente vai iniciar aqui nosso processo de massa fresca artesanal, da maneira como é feito na Itália, na maneira que deve ser feita. E espero que vocês gostem, e ao longo do processo eu vou explicando todos os acontecimentos e o que pode acontecer, o que realmente a gente tem que fazer para fazer uma verdadeira massa italiana. Primeiramente, a gente vai começar fazendo a nossa massa fresca. Eu trouxe aqui uma farinha que ela é uma farinha um pouquinho diferente do que a gente está habituado a usar na cozinha. Essa é uma farinha que ela tem uma força maior que as farinhas normais do que a gente usa na cozinha. É uma farinha orgânica, ela é produzida no interior do Paraná também, em Capanema. O que diferencia essa farinha das outras farinhas? Ela tem um poder, uma força de glúten, ela tem mais proteína do que a farinha que a gente encontra, aquela farinha branca, clarinha. Você pode ver até aqui que ela tem uma cor mais amarelada. Mas é porque ela contém mais cinzas, ela contém cinzas no processo de moagem do germe do trigo e de todo o processo de moagem do grão do trigo. A gente vai estar usando para essa receita aqui 500 gramas de farinha. Se você que não tem balança em casa, a gente pode estar usando 3 xícaras de farinha de trigo. E para a gente poder dar liga nessa massa, a gente vai estar usando 5 ovos inteiros, ovos caipiras. E é basicamente isso. Para uma clássica massa italiana, a gente usa farinha e ovos. Caso precise, dependendo do tamanho dos ovos que a gente usa, a gente pode estar adicionando um pouquinho de água, ou até um pouquinho para dar um pouco mais de sabor, um pouco mais de intensidade no sabor da massa, a gente pode estar usando um azeite de oliva. A gente poderia estar fazendo isso diretamente na bancada, na mesa, mas aí a gente tem que levar em consideração a sujeira que a gente vai estar fazendo. Então eu peguei aqui uma tigela de inox e a gente vai devagar, vai misturando a farinha e os ovos até atingir um ponto que a gente consiga trabalhar com ela na bancada.
que a gente já pode estar passando para os dedos e para as mãos. O que acontece quando a gente usa uma farinha que ela é mais proteica, uma farinha que ela é mais forte? A gente consegue uma extensibilidade da massa maior que as farinhas comuns. Então isso nos ajuda a ter uma massa mais elástica e mais fina. A gente consegue trabalhar com ela de uma maneira bem fina, para a gente consiga ter uma massa bem delicada no final. A gente pode estar usando também, se a gente conseguir achar aqui nos mercados da região, que são as farinhas 00, farinha de trigo 00, que elas são indicadas, né? Elas são próprias para a parte da produção de massa fresca e também de pães. Geralmente os pães de fermentação natural e os panetones feitos da maneira certa, da maneira tradicional, eles devem obrigatoriamente ser produzidos com uma farinha especial, que é uma farinha 00. Ela é um pouquinho mais cara que as outras, mas assim, o resultado dela não tem comparação com uma farinha comum. A gente vai passar aqui pela bancada para ficar mais fácil de misturar. Essa massa também pode ter uma alteração. A gente pode também estar preparando ela com farinha e água. Para quem acaba às vezes não querendo que a massa fique muito firme na hora da cocção, a gente pode preparar ela com água também. Ela cozinha mais rápido, porque aqui a gente vai ter a cocção de duas proteínas, né? O ovo e a farinha. A gente precisa que a farinha esteja completamente cozida. No Brasil, as pessoas gostam que o macarrão esteja super cozido, né? Na Itália, a tradição é comer a massa ainda al dente, né? Você consegue sentir, se morde, ainda você sente aquele pedacinho da massa al dente. Temos aqui a nossa massa misturada. A intenção é que essa massa descanse por alguns minutos. Pode ser em torno de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Sempre cobrindo bem a massa, para que ela não resseque, a gente consiga manter toda a umidade dela, para depois a gente poder trabalhar e abrir ela da espessura que a gente deseja. Enquanto nossa massa vai descansando, a gente vai preparar o molho, que a gente vai acabar servindo a nossa massa. O molho pesto ele é a base de manjericão. Manjericão é essa erva super aromática, verdinha. E é estupidamente aromática. Ela é muito usada na culinária italiana, na culinária europeia também. Ela é muito clássica das pizzas napolitanas e das pizzas italianas. Então, se uma pizza italiana não tiver, uma margherita, por exemplo, não tiver um manjericão em sua composição, os italianos dirão que não é uma margherita oficial. Então, a gente aqui na nossa casa, ali na Vivenda Buco, a gente utiliza manjericão verdadeiro mesmo, que esse aqui é uma variedade especial, é o basilico. Vocês podem notar que ele tem uma espessura
Ele é uma folha mais firme, uma folha mais tenra, e a gente consegue rasgar ela como se fosse quase uma folha de papel, assim. É super fácil de produzir e cultivar manjericão. Aqui eu tenho até uma produção grande ali na casa dos meus pais. A gente plantou bastante manjericão e, pelo que a gente pôde perceber, o verão é a época que ele melhor se reproduz, melhor cresce, tá? Pela questão da intensidade das chuvas e do calor. E é uma boa opção para a gente ter na cozinha, independente, quem gosta de cozinhar, quem gosta de gastronomia, enfim. Manjericão está presente em muitos pratos. A gente vai começar preparando aqui. Eu trouxe uma opção mais moderna, que a gente vai processar ele aqui no nosso mixer, mas o clássico dos clássicos é feito dentro de um pilão de pedra, onde você macera as folhas, macera o manjericão junto com azeite de oliva, e obrigatoriamente tem que ser um azeite de oliva de qualidade. Se quiser uma opção mais barata, quiser baratear o custo, a gente pode trabalhar com um óleo de soja, mas assim, não é o indicado, você não vai ter o mesmo sabor, não vai ter a mesma textura, não vai ter a mesma qualidade se você usar um bom azeite de oliva extra virgem. A gente vai começar aqui utilizando as folhas e um pouquinho dos talos, os talos mais finos possíveis. Esses talos aqui maiores, que lembra muito um talo de couve, eles são mais fibrosos, então acaba ficando com uma textura não muito apresentável e uma aparência não muito legal no prato. Então a gente deixa ele de ladinho. Uma dica é utilizar os talos para preparar uma farofa ou até uma maionese. Isso aqui é super aromático, é muito crocante também, então pode ser servido cru ou pode ser feito cozido também. A gente vai usar aqui um massinho de manjericão. Manjericão existe de diversas maneiras, diversas qualidades, desde o manjericão roxo a esse manjericão. Atualmente eu estou produzindo 3 qualidades de manjericão, então ali na Vivenda, quem nunca provou um prato com manjericão, a gente serve nas pizzas e nos pratos que a gente está produzindo, nos hambúrgueres também. E acaba sendo um diferencial, porque agrega sabor, agrega perfume nos preparos. Se você não tiver um mixer, você pode estar processando isso no liquidificador. Você pode macerar também na mão, você pode cortar todos eles na tábua de legumes com uma faca, afiada de preferência. E você pode só misturar eles depois de tudo macerado, ou bate no liquidificador e você já vai ter um bom molho pesto. Então aqui eu usei 3 galhos bem grandes de manjericão. Eu vou estar adicionando aqui, eu vou medir porque eu sou maluco da balança, então eu gosto de porcionar as coisas corretamente. 500 ml, 500 gramas de azeite. Em seguida a gente vai adicionar o queijo. Aqui eu trouxe 2 opções de queijo diferentes para a gente estar usando. Queijo mussarela e queijo parmesão. A receita original ele pede para usar um queijo um pouquinho mais firme. No caso pode ser um queijo pecorino ou até um queijo mais sequinho, mais curado, um meia cura. Mas como às vezes no dia a dia acaba sendo difícil a gente encontrar um queijo nessa qualidade e que se torne acessível para o nosso bolso, a gente acaba usando um queijo mais simples, um queijo mussarela. Vamos adicionar aqui 100 gramas de queijo mussarela. Um pouquinho de queijo parmesão. Vamos utilizar nozes. A gente pode estar usando tanto a noz chilena quanto a noz pecan,
ou até mesmo uma castanha do Pará, uma castanha de caju, que castanha de caju eu já usei e realmente é incrível o sabor da castanha de caju no molho pesto. Como a gente não tem acesso ao pinole, que originalmente deu asas a essa receita de pesto, a gente utiliza o que está mais próximo ao nosso consumo. Um pitadinho de sal, um dente de alho. Eu até acho que um dente de alho é muito. Eu gosto do alho bem discreto na preparação. Então eu vou usar um meio dente de alho. E agora é só mixar tudo. Aqui não tem musiquinha igual da Ana Maria Braga? Que toca uma musiquinha enquanto ela usa os equipamentos? Pesto batido. Ele pode ser tanto mais pastoso quanto mais fluido. Eu vou adicionar só mais um pouquinho de azeite de oliva, que a gente quer que ele dê mais umidade e mais suculência também na finalização do prato. Prontinho. E temos o nosso molho pesto pronto. Para vocês verem que é uma preparação simples, que não precisa estar cozinhando, não exige fogo. Você pode preparar ele tanto na hora quanto com antecedência. Pode ser congelado, pode manter na geladeira por até 15 dias, congelado até 3 meses no congelador. Vou só ver se nossa água já está quente o suficiente. Está esquentando. Vou adicionar um pouquinho de sal. A água para cocção de massas, por exemplo, o macarrão aqui que a gente vai estar cortando ele numa espessura, no tamanho de um tagliatelle, que é um pouquinho mais largo. A água de macarrão sempre em uma panela que seja alta, que você tenha água suficiente para cozinhar e que não fica aquela coisa toda entulhada que o macarrão fica todo preso na panela. Você tem que deixar que o macarrão circule todo o calor da panela juntamente da água para que ele cozinhe por igual. Só pegar um pouco mais de farinha. Vamos dar início à abertura da massa fresca. Como nós vamos servir só um prato aqui para demonstração, vou fazer só metade da massa. Quem tiver cilindro em casa de massas, pode ser usado cilindro, pode ser usado um rolo, pode ser feito
com alguma outra coisa que consiga abrir. Aqui a gente vai abrir na mão. Enquanto vamos abrindo a massa aqui, eu vou falando um pouquinho sobre como surgiu a Vivenda Buco aqui em Rio Azul e um pouquinho sobre a nossa história, a história também da nossa família. A família Buco chegou em Rio Azul em meados dos anos 50. Na verdade, quando vieram os primeiros imigrantes aqui para a região do Paraná. Muitos bucos pararam em Curitiba, outros chegaram até Rio Azul. Então, no meados dos anos 50, iniciou-se a família Buco aqui na nossa cidade. Já esteve presente em vários comércios também, comércio de varejo, comércio de farinha de milho, de produção, de moinho, enfim. Eu não lembro todas as histórias, todos os comércios, porque eu sei que teve bastante participação das pessoas aqui na cidade. A vivenda, a Casa Buco, teoricamente, é uma casa onde moram os bucos atualmente. Quem faz parte do projeto sou eu e a Celoí. Celoí é super conhecida aqui na cidade, nossa quase uma digital influencer de Rio Azul. Então, a gente se conheceu esse ano nos projetos de Páscoa, nos projetos de gastronomia também. E de lá para cá, desde que a gente se conheceu, a gente não parou mais de conversar, porque até então somos duas pessoas super influenciadas por gastronomia e por comer bem e por querer alimentar as pessoas. Então, em setembro a gente teve uma conversa e acabou que decidimos inaugurar uma casa onde as pessoas pudessem comer bem, pudessem provar uma comida boa e de qualidade. Então essa é a nossa missão, é sempre trabalhar com ingredientes bons, elaborando, criando produtos de qualidade para as pessoas poderem provar, poderem se deliciarem também. A nossa cozinha é quase toda, eu digo quase toda porque tem muita influência da cozinha brasileira também, mas é praticamente toda italiana. A gente trabalha desde massas típicas italianas, massas típicas abrasileiradas, né, que a gente não consegue trabalhar com tudo, com todos os ingredientes italianos, para a gente poder chamar de uma massa verdadeira italiana. Então é isso, a gente começou com o nosso projeto, foi tudo meio que decidido aos trancos e barrancos, assim, era para ser aquela hora e acabou que foi. E agora a gente está completando quase 3 meses de abertura da vivenda. E se você não tem bom condicionamento físico, você dá umas paradinhas também para respirar, como eu. Que até então, nossos exercícios estão sendo o levantamento de garfo. E aqui a gente segue abrindo nossa massa. Vocês podem notar que ela tem uma espessura já bem mais fina. Se a gente tivesse aqui um cilindro ou algum abridor, um laminador, seria muito mais rápido também. E a gente conseguiria trabalhar com uma massa tipo, extremamente fina. Eu vou tentar. Aqui, vamos ver até onde minha força aguenta. Meu fôlego aguenta. E essa massa a gente pode trabalhar tanto com ela simples quanto ela recheada. A mesma base pode ser usada para fazer ravioli, pode fazer rondelli, pode trabalhar com lasanha também. O mesmo processo. Essa massa também pode ser tingida, a gente pode estar utilizando
tingimentos naturais, como folhas de espinafre batida, beterraba cozida. Existe também beterraba em pó, espinafre em pó, mas aqui eu acho que é um pouquinho mais difícil de ser encontrado. Pode ser feita também de cenoura, fica uma criação bem legal. Uma massa colorida, saborizada. Com manjericão também dá certo. A única coisa que o manjericão, a partir do cozimento, ele acaba se tornando mais escuro, fica num tom mais amarronzado. Então, a massa talvez não fique verde como a gente gostaria. Se a gente quiser uma massa preta, a gente pode estar tingindo essa mistura aqui com tinta de lula ou até com carvão ativado, que pode parecer assustador, mas carvão também pode ser consumido. Carvão ativado está sendo super usado na gastronomia, tanto na confeitaria, na panificação, nas massas. Foi uma descoberta bem legal. Eu já fiz massa folhada com carvão ativado, então foi uma coisa bem interessante de ser elaborada. Parecia que estava comendo até uma pedra, mas não era uma pedra, era só carvão mesmo. Nossa água já está fervendo. Para a gente cortar aqui a nossa massa, vou estar usando a faca. Vamos lá então. A gente pode estar cortando a nossa massa com cortadores ou até com uma faca. Aqui eu vou estar cortando de uma maneira bem rústica. Só para a gente manter aqui uns cortes mais padronizados. E vamos estar cortando aqui o tamanho de uma polegada, 1,5 centímetros, mais ou menos. A gente pode estar enrolando essa massa, cortando em rolinhos, ou simplesmente fazer cortes diversos. Aqui temos nossa massa já toda cortadinha. Se eu tivesse enrolado, seria mais fácil de desgrudar da mesa. Lembrando que sempre é bom utilizar farinha para que as coisas não grudem na bancada. E já que a nossa água está fervendo, já vai adicionar ali uma porção de massa para que a gente possa finalizar o prato. Esse restante de massa a gente vai guardar. Para que a gente possa estar finalizando, vou adicionar um pouquinho de manteiga na frigideira. Só para a gente estar... Gosto de trabalhar com manteiga. Acrescenta um pouquinho mais de sabor nos pratos.
Aqui a gente vai cozinhar essa massa em torno de 7 a 10 minutos. Em seguida a gente joga ela na frigideira para poder finalizar com o nosso molho pesto. Eu poderia estar trazendo para vocês aqui outras opções de molho para finalizar as massas, mas eu acho que assim os outros molhos são mais conhecidos que essa opção, então é uma opção diversificada, acaba sendo refrescante para o verão, é uma coisa leve, não é uma coisa pesada. Se a gente fosse trabalhar aqui com o molho bechamel, o molho branco, a gente já está trabalhando com um pouquinho mais de carboidrato, tanto em molho quanto em massa. Nossa cozinha. Fica o convite para vocês irem até a Vivenda Buco e Buco, conhecer nosso trabalho, conhecer nosso espaço, conhecer nossa equipe, todos os nossos pratos, nossas pizzas, nossos hambúrgueres. A gente está lá de segunda a sábado, então fiquem à vontade para ir conhecer, para almoçar, para jantar, para fazer um lanche, tomar um café. Prometo que vem novidades aí para 2021 aqui para a cidade também. Espero que a gente consiga realizar mais coisas do que esse ano de 2020. Esse ano foi um pouquinho meio turbulento, então a gente está planejando mais coisas para trazer para a população de Rio Azul, em questão de gastronomia e em questão de entretenimento também. Mais uns minutinhos a nossa massa está cozinhando. Pode acompanhar aqui, ó, esse molho ficou um pouquinho mais cremoso, um pouquinho mais pastoso. É uma opção também, se quem quiser trabalhar com ele mais espesso ou ele mais fluido, fica a critério de vocês. Se alguém tiver dúvidas sobre a plantação de manjericão, dá uma passadinha lá na Vivenda, conversa com a gente. Dou uma mudinha de manjericão para vocês. Quem quiser conhecer, só sentir o aroma deles também, fica à vontade. Sempre tem maços de manjericão lá pra gente provar. Eu vou acabar tirando aqui pra gente finalizando o prato. Mas tá bem al dente. Vou tirar daqui. A gente vai adicionar aqui 2 colheres de pesto para uma porção de massa. E agora é só deixar que a mágica aconteça. Mas vai depender também da velocidade do nosso fogão, né?
Lembrando que toda a massa continua cozinhando, sempre que a gente tira e acaba finalizando ela em uma frigideira. Então o interessante é sempre tirar ela um pouquinho antes de estar totalmente cozida. Porque aqui ainda quando tiver calor na massa, ela vai estar cozinhando. Prontinho aqui com a nossa massa. Vamos utilizar uma pinça. Vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. Um pouquinho de queijo parmesão. E para finalizar, o ator principal aqui, que é o manjericão. Isso aqui, pessoal, foi o nosso prato em homenagem à culinária italiana. E também para mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui na cidade de Rio Azul. Eu, Diego, em nome da Vivenda Buco e Buco. A gente espera vocês para provar esses e outros pratos lá na nossa loja. Então, espero vocês lá, tá certo? Muito obrigado e até mais.